Salve, salve pessoal, como é que vai? Tudo bem? Aqui é o professor Robson Oliveira com mais uma aula de geografia para você e eu acredito que você está seguindo a sequência aí que a gente tem elaborado ao longo das semanas, né? Lembrando, estou gravando aqui do meu quarto, né? Do conforto do meu quarto, mas também da segurança nessa época de pandemia, e eu imagino que você também está estudando na região segura, no ambiente seguro do seu quarto aí, né? Neste lugar que te acolhe, nesse lugar que também você se alimenta, e agora se tornou, né, talvez o lugar onde nós mais estamos trabalhando, onde nós mais estamos produzindo aí, né? O home office virou uma coisa generalizada para todo mundo. Bom, pessoal, a aula de hoje, então, ela é uma sequência daquilo que nós já víamos fazendo nas semanas anteriores. Lembrando que nós vínhamos falando, então, da evolução da indústria. Nós falamos muito sobre os conceitos de indústria e para essa aula de hoje é muito importante que você tenha esses conceitos em mão, que você tenha dominado esses conceitos. E eu já digo para você, se você não dominou esses conceitos, volta um pouquinho na aula da semana passada sobre industrialização, tá no meu canal também, né? E você vai poder se inteirar aí dos assuntos e fazer esses links, né, essas relações que nós esperamos que os alunos façam, que o vestibular espera, que o concurso espera que você faça. Beleza? Bom, então o tema da aula de hoje está ali no quadro, né? Indústria do Brasil, pessoal. Lembrando, eu não vou ficar trabalhando os conceitos novamente, né? Mas os conceitos são sempre muito importantes. O que nós vamos fazer aqui é entender um pouquinho o processo, né, da indústria no Brasil, ok? Bom, pessoal, em primeiro lugar tem que lembrar o seguinte, que no caso brasileiro nós podemos organizar, né, esse processo industrial, né, de forma a pensar em fases, né, em alguns momentos da história do Brasil, paralelo com a história da urbanização, dos reinados, né, da República no Brasil, nós temos então a ideia da indústria. Então, o primeiro momento que nós vamos ter, pessoal, né, a primeira fase, vou colocar aqui a primeira fase que nós vamos ter, né, eu vou chamar ela aqui de fase, então, colonial. Ok? Bom, essa fase colonial, então, aproximadamente, lembrando aqui, a gente está naquele improviso do quadro, né? Quadro pendurado na frente da minha televisão, quem está acostumado aqui com as aulas sabe que aqui tem uma televisão aqui atrás, né? Bom, então, de 1500, né, do descobrimento do Brasil ali, né, até guarde muito, mas muito bem essa data aqui, tá? 1808. Ok? Bom, essa aqui então é o que nós chamamos, pessoal, de primeira fase da industrialização brasileira. Vejam, é até interessante falar dessa fase, porque a gente fala assim, fase da industrialização, e nós vamos perceber que neste momento nós estamos falando de uma industrialização efêmera, de uma industrialização que quase não existe, né? E se existe, existe de forma muito, mas muito artesanal. Se você não lembra o que é indústria artesanal, eu recomendo mais uma vez, retome os vídeos anteriores. Beleza? Bom, então perceba o seguinte, pessoal, o que acontece nesse momento aqui? Nós estamos falando do momento em que o Brasil estava submetido ao que a gente chama então de pacto colonial. Que nada mais é do que uma representação da chamada divisão internacional do trabalho. Se você não lembra, meu querido, o que significa a divisão internacional do trabalho, vamos lá rapidinho, né? Então, falei que não ia retomar muitos conteúdos, mas aquela ideia de que então as diversas áreas no globo, né, que já existiam, que eram conhecidas, então estavam divididas em áreas de especialização. Aquelas que então poderiam suprir a metrópole com matéria-prima e as metrópoles que tinham a ideia então de processar essa matéria-prima e transformar num produto, num bem, tá? Que muitas vezes era vendido inclusive para a própria colônia. Okay? Então o pacto colonial determinava essa ideia aqui no Brasil. Então o Brasil ele era um fornecedor de matéria-prima, né? Agroexportador, ok? Inclusive nós tivemos aí ao longo da história do Brasil alguns que defenderam essa ideia, como por exemplo Barão de Feitosa, defendeu muito a ideia de uma economia agroexportadora, né, e tudo mais, e que nós não deveríamos desvirtuar essa ideia que o nosso Senhor, né, tinha dado ao Brasil de que nós seríamos uma economia agroexportadora e que a peste da indústria devia ficar bem longe daqui. São palavras não minhas, tá? Bom, vejam, ao longo da história, obviamente, se percebeu que estava errado. Bom, então percebam, pessoal, o pacto colonial determinava o seguinte, então, que não havia indústrias no Brasil, havia uma proibição, inclusive, né, ditada ali por Dona Maria I, né, outra reconhecida como a Louca, né, dizia o seguinte, então, que as
as colônias brasileiras, ou as colônias portuguesas, perdão, elas iriam então se especializar, elas iam fornecer matéria-prima, e que ficava proibido a produção industrial. Fazia muito sentido, apesar dela ser chamada de Maria Louca, né? Vamos lembrar o seguinte, que se você tem indústria, você acabar fortalecendo a economia, e isso pode, com certeza, gerar movimentos, né, ligados à independência e tudo mais. Então, fazia muito sentido essa ideia do pacto colonial. Então, perceba o seguinte, nesse primeiro momento aqui, pessoal, nós vamos ter uma indústria fraca, uma indústria efêmera, que ela não vai se deslanchar. E lembrando também, não tinha nem muito porquê, né? Porque você está falando aqui de um período em que você tem, basicamente, os donos, né, dos engenhos de café, né, dos engenhos de cana-de-açúcar, do engenho de café não, engenho de cana-de-açúcar principalmente, os agricultores e os escravos. Tinha pouquíssimo consumo aqui no Brasil. Bom, mas é o que acontece, pessoal. A partir, então, de 1808, nós vamos ter a ideia da segunda fase aqui. E essa fase, para nós, as coisas começam a mudar um pouquinho, e nós vamos chamar então essa fase aqui de implantadora. O nome já diz, né? Implantadora. Por quê, pessoal? Então, vejam, de 1808 até 1934, já entrando aí no século XX, né? Então vamos perceber o seguinte, pessoal, quando a gente fala da fase implantadora, obviamente nós estamos falando da implantação das primeiras indústrias reais no Brasil. Vamos entender o seguinte, aqui não tinha indústria? Tinha, né? Você tinha ali a questão das sacarias, né, que era para levar o açúcar, você tinha as roupas dos escravos, que era feita inclusive do mesmo tecido e tudo mais. Mas neste momento aqui, pessoal, né, a partir de 1808, nós temos uma mudança muito forte na questão brasileira. Eu vou até mudar de cor aqui para você entender, que é o fato, né, da vinda, né, nesse período aqui, ó, vou puxar uma flechinha para cá para não atrapalhar, a vinda da família real portuguesa. Então percebam, pessoal, a partir do momento então que por fugir da Europa, de todas as guerras europeias que estavam acontecendo ali, na guerra napoleônica e tudo mais, né? Quando então Dom João e sua família vêm para o Brasil, as coisas mudam. Por quê? Porque a partir daquele momento, o Brasil, né, se torna a sede do Império. Então mudou-se, né, a ideia. Se você lembra aí também da aula de questão sobre municípios, vamos lembrar sempre que a sede, né, do governo, ela ganha um status muito grande, né? Ela ganha um status muito forte. Então percebam, pessoal, a vinda da família real portuguesa para o Brasil vai gerar aqui uma série de modificações no nosso território. Quais delas, né? Em primeira questão, né, a própria revogação do pacto. É óbvio, né? Então, a família real portuguesa estava acostumada a certas regalias que nem todas poderiam ser supridas, mas aquelas que pudessem ser supridas, aquelas cujas empresas pudessem vir para cá e suprir aqui mesmo, ficaria melhor, né? Então, transformar essa região, Rio de Janeiro, né? E todo o Brasil conhecido ali numa área agradável para a família real portuguesa, era uma coisa interessante, tá? Junto com a revogação aqui, nós vamos ter também a ideia da abertura aqui, né? Tem que segurar o quadro que ele balança, a chamada abertura dos portos. Percebam, pessoal, quando a gente fala então da abertura dos portos, é uma coisa tremenda. Por quê? Porque agora você está incentivando, inclusive, né, que possam vir maquinários, que possam vir, então, matéria-prima para o Brasil para ser processada aqui. É óbvio que ainda você não tem indústria, bem, como se diz, por quê? Porque principalmente os consumidores no Brasil, eles eram pouquíssimos, né? Ainda nós estamos falando de uma economia cuja mão de obra era baseada na economia escrava. E o escravo não consome, né? O escravo, ele não é um agente que consome, ele acaba sendo, perdão da palavra, mas ele é um produto, né? Lógico, que a gente não acredita nisso, mas era a visão daquela época que o escravo era um produto, ok? Então, à medida que esse escravo, ele não consumia, né? Ele era objeto de compra, né? Ele não era um consumidor,
o comércio em si, né, dentro da colônia aqui, ele ficava um pouco efêmero ainda. Então você vai perceber que mesmo com essas transformações aqui, ainda é muito efêmero, ainda é uma economia, né, uma industrialização muito parada, muito fraca ainda acontecendo na questão brasileira. Mas já começa a dar os seus primeiros passos ali. Bom, imagino que dentro dessa história aqui, o principal que você deva saber, que você deva ali trabalhar, está ligado ao período mais ou menos ali de já no século XIX, né, 1800 por aí, né, falando aí do que a gente chama de surto industrial. Principalmente, pessoal, falando, né, principalmente a questão ali ligada a 1813 até 1889, tá? Nesse período que nós chamamos também de Era Mauá. Por que essa era ficou tão importante para nós, né? Por que é um surto? Primeiro, o surto é algo que cresce, né? Ele toma força muito rápido, ele cresce muito rápido, mas ele tende também, a sua queda é tão rápida quanto a sua subida, né? O seu crescimento, né? Então o surto ele aparece, ele tem o seu apogeu e depois tem o seu declínio, essa é a ideia. Então nós vamos ter o surto industrial ligado principalmente aí à ideia de um empresário, né? João Irineu, né? De Souza, né? Ou o Barão de Mauá. Então perceba, esse momento tem algumas características que são muito fortes para nós. A primeira ali, né, é a ideia da tarifa Álvares Branco de 1844. Então vejam, né, no meio desse surto aqui nós vamos ter uma ideia que seria então a taxação de produtos importados ali, podia ser de 15% até 60% que chegou depois no final ali dessa tarifa, né? Então percebam, quando você está taxando algo que vem de fora, você vai acabar incentivando a produzir algo que está dentro, né? Então essa ideia aqui da tarifa ela acaba ficando muito interessante, né? Lembre-se, é imposto sobre produto importado, ok? Não é imposto sobre produto industrializado, é imposto sobre produto importado. E junto também, nesse período aqui, pessoal, nós vamos perceber o seguinte, há um investimento muito grande, você tem a formação de bancos, né? Você tem a formação ou pelo menos assim, o aumento, né, do número de bancos, a questão da ferrovia, né? A iluminação do Rio de Janeiro, e boa parte disso feito também com o dinheiro do café. Não somente, né? Nós tivemos, como nós falamos, o principal investidor que a gente tem nesse surto aí é o Barão de Mauá, né? Que tinha essa ideia de primeiro comerciante, depois industrial, né, de transformar o Brasil numa potência industrial, e por conta disso fazer investimentos muito grandes, né, e quem nunca viu a história do Mauá eu convido a ler, né, tem um filme interessante com o Mauro Betti também, mas sempre a leitura é sempre mais interessante para nós, porque ela nos mostra detalhes que nem sempre a arte do cinema pode mostrar, né, dos filmes podem mostrar, mas é um filme muito bom também. Bom, então, pessoal, nós vamos perceber o seguinte, além, né, da tarifa Álvares Branco aqui, vou colocar aqui, ó, um TAB aqui, né, tarifa Álvares Branco, que vai taxar, nós vamos ter ali uma série de mudanças percebidas nesse momento. Quais mudanças a gente vai ter? Então, a construção das estradas de ferro, como eu falei, o aumento das casas de crédito ali dos bancos. Nós vamos ter também, pessoal, neste momento ali a comunicação, né? Lembrando que o Mauá, com o dinheiro, né, dele, né, estendeu o telégrafo do Rio de Janeiro até a Inglaterra. Então a gente vai ter uma série de transformações aí no espaço urbano brasileiro, mas ainda, pessoal, a gente percebe que foi um surto, né? Então não há um grande crescimento, né? Na realidade, há uma resistência muito grande. É interessante a gente falar, o pessoal de história, acho que é muito bom nesse momento, quando fala ali do Partido Conservador e dos progressistas, né? Porque existem embates políticos, aqueles que querem que cresça por um lado, aquele que quer que cresça por outro, né? Sempre costumo dizer o seguinte, que dentro da política você não tem maus e bons, você tem ali propostas, e quem consegue vencer vai impor as suas propostas. Então você tem propostas que a gente não gosta, propostas que a gente gosta, depende de qual grupo vai estar no poder. Esse grupo que, quando ele está no poder, ele vai então impor as suas propostas. Aquele grupo que perdeu, né, vai acabar sendo obrigado a viver essas propostas que não queria. Tanto é que a gente diz, né, que a democracia acaba sendo a ditadura das massas, mas isso é uma forma de expressão. De certa forma é uma forma de que a maioria venceu e você vai ter que viver. Bom, há outras características que a gente tem aqui dentro, pessoal, como eu falei para vocês, é o fato de que esse surto não vai durar. E aí então, se você me permite aqui, vou apagar essa ideia, se você quiser aqui, só para
dar aquele print, né, na tela, se você quer dar uma olhada aí, sempre é bom, ó, dar uma puxadinha aqui para você ver melhor, né? Ok? Bom, além disso aqui, então, vamos apagar essa ideia primeiro e vamos pensar aí nas próximas fases que a gente vai ter. Ok? Bom, mudando um pouquinho a nossa ideia, né? A gente sempre grava aqui espelhando na tela da televisão, e essa ideia aqui de escrever um pouquinho, também para dar tempo para aqueles que querem anotar, né? Algumas pessoas falam assim, professor, o senhor fala, eu tenho que, às vezes, ficar parando o vídeo porque o senhor fala muitas coisas, eu quero anotar também o que o senhor fala. Fica aí uma ideia aqui com o quadro, fica um pouquinho mais lento, né? Beleza? Bom, pessoal, aí nós vamos, então, pensar na terceira fase. Opa, peguei a caneta errada, né? Na terceira fase. E essa fase, então, nós vamos chamar ela de fase nacionalista. E ó, já diz que é nacionalista, né? O pessoal já vai entender, né? O próprio nome já vai te ajudar muito. Quando a gente vai ter, né? Então eu coloquei ela até 1934, mas é da década de 30 para frente, né? Então você tem ali aquela questão de transição. Se você quiser colocar ali 1930 ou 34, mas que é aquela fase aquela transição, né? Então de 1934 a 1955. Vejam, pessoal, nós vamos ter principalmente aqui a questão do Getúlio Vargas, né? Veja, Getúlio Vargas era um nacionalista assumido, né? E por conta disso, vamos perceber que existe uma série de características que vão começar a acontecer por conta desse pensamento nacionalista. Mas é importante a gente falar, pessoal, que não era só com a questão estrangeira. Nós temos também a ideia do pensamento urbano industrial. O que era essa ideia então, né? A ideia de transferência de capital. À medida em que, até então, né, nas duas primeiras fases, o principal foco, o principal investimento dos recursos brasileiros estavam então na questão agroexportadora, né, no meio agroexportador. Agora você vai tirar esses investimentos do espaço rural, do meio agroexportador, e vai investir nas cidades, vai investir nas indústrias, né? E isso para nós é importantíssimo, pessoal. Por quê? Né? Você vai pegar ali uma fase decadente dos cafeicultores, né? Vamos lembrar o seguinte, já vinha aí da Primeira Guerra Mundial, uma série de problemas ligados à compra do café, né? Tanto é que desde 1906 a gente tem a ideia lá do Convênio de Taubaté, cujo governo comprava o café e acabava estocando e depois queimando esse café para que o preço dele não caísse, né? Então a gente tem uma série de situações e o Getúlio Vargas já quer botar um fim nessa ideia do convênio. Apesar do convênio ter se mantido aí até um certo tempo ainda, né? Vamos perceber ali o convênio de Taubaté se manter ainda durante um tempo, mas ele vai acabando, vai minando e os recursos vão sendo investidos dentro da cidade. Então você vai pegar aí esse dinheiro, essa herança do café que está em decadência e vai aproveitar e investir nas cidades. E aproveitar a estrutura criada pelo café, né? Então a estrutura dos bancos, a estrutura da iluminação, da comunicação, né? Do transporte via férrea, tudo isso então vai ser utilizado, né, agora para a ideia do processo produtivo. Então lembre-se, pessoal, dentro, né, da fase nacionalista nós vamos ter ali um aumento muito grande da produção industrial usando a chamada herança, vou até escrever aqui para você não esquecer, tá? Chamada herança do café. E não esqueça, tanto é que a gente vai perceber que as áreas produtoras de café foram as primeiras a se industrializar e são as maiores que a gente tem, que é a região sudeste hoje, nossa, São Paulo principalmente, ok? Bom, pessoal, a gente vai ter aqui, e é importante a gente entender este ponto, vou pegar aqui uma caneta preta, além da questão do café, a gente vai ter também, pessoal, o investimento na indústria de base. Então, lembrando, pessoal, o que é a indústria de base, né? Quando você fala de indústria de base, está falando daquela indústria que produz matéria-prima para outra indústria, né? Então, lembre-se, lá no outro vídeo eu explico melhor, mas lembre-se, então a gente tem lá a indústria de bens de consumo, tanto duráveis ou não duráveis, mas que tem a intenção de fabricar para o consumidor. A indústria de bens de produção, ou indústria de base ali, né? Ou você produz matéria-prima, ou você produz capitais.
para a outra indústria. Então, por exemplo, uma indústria de base do tipo siderúrgica, ela produz o aço. E o aço ele vai ser utilizado em outra empresa, ok? Então, a ideia do Getúlio Vargas era você baratear a produção dentro do nosso território, aumentando a possibilidade, então, de você ter a própria matéria-prima dentro do Brasil. Não só aquela matéria-prima in natura, né? Mas a matéria-prima semi-industrializada, a matéria-prima industrializada, como é o fato do aço, que vai vir depois e tudo mais. Então, percebam, pessoal, isso aqui deu um salto muito grande para a indústria brasileira. Por quê? Porque você possibilitou que você não precisasse mais trazer tanta coisa de fora assim, e você pudesse usar aqui dentro. Bom, uma outra situação aqui, sim, essa aqui é importante, lembrando que é nacionalismo, tá? Nacionalista, então nós temos uma prioridade para o mercado interno. Então percebam, pessoal, essa prioridade para o mercado interno diz respeito à ideia de você sempre investir, produzir para dentro do mercado e também dar preferência para aquilo que era produzido aqui dentro. E aí então vem a ideia, a primeira dela, da chamada economia de substituição das importações. Vejam, pessoal, e isso é importante a gente entender, né, que muitos falam ainda que a substituição das importações foi então o momento em que a indústria brasileira ela deslancha e você para de trazer de fora. Não é bem assim. O que acontece é que vem algumas indústrias para dentro do Brasil e elas começam a produzir dentro do Brasil. Ela vai ficar mais clara na próxima fase, né? A gente chama ali de fase, depois vou colocar aqui certinho, né? Mas a fase desenvolvimentista do Brasil, né? Mas percebam, não é uma economia de substituição real, né? Por quê? Porque não gerou independência, nós continuamos dependentes do capital externo e dos produtos externos, tá? Então, cuidado aí. Então, a substituição das importações não necessariamente acabou com a dependência brasileira, ok? Bom, dito isso, pessoal, é importante a gente falar também, né, a gente entender que mesmo, né, com a questão da economia de substituições aqui, né, o produto brasileiro, né, não conseguia concorrer. Vou melhorar aqui. Como assim? Então, quando a gente pensa em produto brasileiro, era muito complicado esse produto concorrer no mercado externo, no mercado mundial. E por isso, então, você tinha a ideia do protecionismo, né, de você pensar, e lembrando que protecionismo, né, valorização do interno, né, diminuir a imigração. Né, então, tudo isso são medidas nacionalistas, a gente percebe assim, que em alguns pontos elas podem valorizar, alguns gostam, outros não, mas o fato, assim, em geral, né, tá? É muito difícil você ter uma política nacionalista num mundo que cada vez mais ia ficando globalizado, mas nessa época aqui ainda assim dava muito certo. Depois ela foi, à medida que o mundo vai se tornando globalizante e globalizado, né, fica cada vez mais difícil esse nacionalismo, apesar da gente perceber hoje em dia, né, no século XXI, muito nacionalismo ainda acontecendo em algumas regiões. Bom, pessoal, perceba o seguinte, essa dependência, então essa situação aqui, por mais que não deslanchou a economia, mas ela foi muito importante para a economia brasileira. Mesmo que muito se fale que ainda o Brasil tinha um atraso na industrialização e tudo mais, mas foi um início muito forte. E você vai ter algumas empresas aqui surgindo que vão fazer uma diferença muito grande para a economia brasileira, como por exemplo a FNME, né, Fábrica Nacional de Motores. Nós tivemos a Companhia Nacional Siderúrgica, né, então a Companhia Siderúrgica Nacional, né, CSN. Nós tivemos a Chesf, né, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Depois, posteriormente, a Petrobras, já na década de 50. Então percebam, pessoal, essas indústrias de base elas foram importantíssimas para a economia brasileira e para a indústria do Brasil. Então nós não podemos, de forma alguma, esquecer, né, de que toda a indústria brasileira ela teve uma forte influência, principalmente no governo de Getúlio Vargas, e é por isso que cai tanto. Além das leis trabalhistas também, que vão surgir aí e tudo mais, ok? Bom, dito isso, pessoal, a gente parte lá para a quarta fase. Vamos mudar aqui.
Se com um quadrinho desse tamanho a gente está fazendo miséria, imagina com um quadro grande, né? Imagina quando a gente voltar para a sala de aula e tudo mais. Então, pessoal, dito isso, a gente muda para a próxima fase aí, que a gente chama então a quarta fase de desenvolvimentista. Então nós vamos ter aí de 1955 a 1990. Percebam, pessoal, aqui nós vamos ter principalmente aí dois ícones muito fortes, que é a presença então do Juscelino Kubitschek de Oliveira, o JK, e também a questão dos militares. E isso para nós, pessoal, tem que guardar muito nessa questão, porque vai se intensificar alguns pontos nacionalistas, mas ao mesmo tempo você tem a ideia de abrir, né, a economia para investimentos externos. A economia da substituição das importações fica muito forte nesse momento, tá? Então a gente vai perceber o seguinte, que essa fase desenvolvimentista aí, né, o plano de 5 metas, né, 50 anos e 5 que foram determinados pelo Juscelino Kubitschek. Então a gente tem uma série de situações que vão aparecer aqui que a gente pode que podem aparecer na prova de vocês. Então a primeira coisa que eu coloco aqui, a questão de infraestrutura. Vejam, percebam, pessoal, quando a gente fala então da infraestrutura, né, ficou um pouquinho separado ali, lembre-se, você vai ter, principalmente, o que é uma infraestrutura? Energia, transporte, comunicação. Então o governo vai lançar a mão das suas reservas, e gastou muito, né? Inclusive se endividou um pouco por conta disso, mas o governo então vai lançar a mão desses investimentos para melhorar a capacidade do Brasil de acolher as chamadas multinacionais. Okay? Então essa infraestrutura aqui, né, vai gerar para nós a vinda de várias empresas aqui chamadas então de multinacionais. E essas empresas vão aproveitar a estrutura brasileira para se instalar, e logicamente o Brasil vai aproveitar os empregos e tudo mais. Percebam, pessoal, o que essas indústrias elas acabavam encontrando aqui? Né? Um país que queria abrir as suas portas e por isso assim liberava investimentos, liberava empréstimos, né? Fazia uma série de concessões. Aqui dentro ainda não estamos falando de guerra fiscal, mas abriu uma série de concessões para atrair, para se tornar atraente. Entre elas, inclusive, né, o fato de você começar a investir principalmente nas estradas de rodagem, ao invés de continuar investindo na questão das ferrovias, né, ou das hidrovias brasileiras. Por quê? Porque a maior parte das empresas que vieram neste momento para o Brasil são montadoras de automóvel. Então, à medida em que você investe em estradas de rodagem, há necessidade de se comprar automóveis, e por isso ficou muito interessante. Vejam, pessoal, como eu disse para vocês, né, é importante que a gente entenda que grupos escolheram isso, não é bem ou mal, né, mas proposta que se tinha, e essa proposta ela acabou sendo implantada, ok? Lembrando, então, em 64, continuando a mesma ideia aqui, vou ter que mudar de cor para ficar mais fácil de você observar, e também por uma questão óbvia aí de destaque, né? Em 1964, nós vamos ter o chamado golpe militar. E aí, então, nesse período, pessoal, a gente vai perceber uma abertura muito grande para o capital estrangeiro, continuando essa ideia das multinacionais, esse crescimento da presença de indústrias estrangeiras aqui dentro do nosso território. E isso vai ser muito interessante. As chamadas, aí nós vamos ter, o pessoal de história domina muito isso, eu gosto muito de assistir algumas aulas de história por conta disso, né, mas falam muito das obras faraônicas, né, das grandes obras que os militares fizeram. Nós temos diversas delas aqui no meu estado, por exemplo, temos Itaipu nesse período, e dentro do território a gente vai ter ainda as usinas nucleares, né, as usinas ligadas ali em Angra dos Reis, Angra 1, Angra 2, apesar do tempo, e Angra 3 que não sai nunca, né, e tudo mais, mas a gente vai ter grandes investimentos em obras gigantescas, né, alguns até em certos elefantes brancos aí, nem todas, mas a gente percebe que há um investimento muito grande, inclusive há um endividamento muito intenso nesse período. Mas, a princípio, né, nós vamos ter de 1968 até 1973 um momento que a gente chama então de milagre econômico brasileiro,
que é um momento em que a economia brasileira está crescendo demais, né? Está aí batendo recordes de crescimento e inclusive crescendo a nível de países industrializados, países de ponta. Então, esse milagre econômico do Brasil, no qual muita gente tem saudades, né? Foi um momento de explosão da economia, de crescimento econômico, de muito investimento estatal e ao mesmo tempo também crescimento da indústria, né? Da indústria local, da indústria de bens de consumo, da indústria de bens de produção, da indústria, aliás, bens de consumo tanto duráveis quanto não duráveis, né? Os duráveis, em geral, eram de multinacionais e os não duráveis de indústrias brasileiras, tá? E aí, então, a indústria de base com o governo, então, todo esse arranjo funcionando muito bem e foi um período muito interessante. Porém, foi um período que não durou, né? Por que não durou? Nós tivemos aí na década de 70 uma série de crises, em especial as crises do petróleo, 1973, a questão ligada à primeira crise, que é o dia do Yom Kippur, e depois nós tivemos também, em 78 a 80, a questão da guerra do Iraque e do Irã, né? Então isso ficou muito forte, começando em 80, mas ali já tinha a Revolução Islâmica no Irã, ali, xiita no Irã. Então toda essa situação dessas duas primeiras crises do petróleo ajudaram também a moldar e acabar, aliás, a moldar o fim, né, desse milagre econômico. E a gente vai perceber que à medida que se adentra na década de 80, o Brasil perde capacidade de investimento. Né? Então o Brasil começa a ficar, não conseguir saldar suas dívidas. A gente vai perceber que os Estados Unidos também aumentando muito, mas muito seus juros, porque também tinha tomado prejuízo. E isso acabou gerando vários problemas financeiros na América do Sul, inclusive muitos movimentos aí, muitos governos, né, populistas aproveitaram e cresceram nesse momento, aí, algumas repúblicas bolivarianas e tudo mais, mas o fato de governos que cresceram demais, né, governos populistas que cresceram demais nesse momento de crise, né, no qual o capital estava sugando mesmo a América do Sul, né, o grande capital aí, mundial dos Estados Unidos, né, Japão e tudo mais, estava colocando a economia da América do Sul, dos emergentes, numa situação muito complicada e, obviamente, houve um crescimento de uma política populista nesse momento. Percebam, pessoal, neste momento aqui, então, a partir do momento que a gente acaba, a gente entra na perda, na década de 80, com a perda de investimento, da capacidade de investimentos, nós vamos chamar, então, a década de 80 brasileira de década perdida. Ok? Vejam, por quê? Porque nós vamos ter uma série de problemas, a hiperinflação, que é o principal deles, né? O emprego já não está caminhando, nós temos, da mesma forma com a qual se tinha uma ideia que, nossa, uma empolgação nesse momento aqui de milagre econômico, o pessimismo começa a tomar forma no Brasil e tudo mais, o Brasil não consegue mais saldar suas dívidas, né? Tem que recorrer a empréstimos, entre eles foi o empréstimo talvez mais complicado que a gente vai perceber a partir da década de 90, só que daí eu mudo a nossa perspectiva aqui, ok? Bom, não se esqueça, pessoal, que a década perdida, né, é muito, mas muito cobrada aí nos momentos de vestibular, né? Não é diferente também na questão dos concursos e tudo mais, ok? Vamos apagar aqui. Bom, por último, ou melhor dizendo, já se encaminhando para o final, não por último, nós vamos ter a quinta fase. Alguns colocam, pessoal, como fase globalizante, tá? Eu não vou usar esse termo, vou usar aqui o Brasil, então fase neoliberal. Ok? Aí, então, a partir da década de 1990, nós vamos perceber, então, alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente perceber, pessoal. Lembrando aí que a gente está falando da época aí de Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, este período aí até os anos 2000, que a gente teve uma série de mudanças. Quais delas, pessoal? Vamos lembrar o seguinte. Então, quando você fala que o Brasil precisou recorrer a empréstimos, nós estamos falando de empréstimos ligados ao FMI, né? E com isso, pessoal, né, você tem a necessidade de você implantar uma série de medidas chamada ali de consenso de Washington, né, que apareceu aqui para nós como cartilha do FMI, que é a redução do déficit primário, né, cortar alguns investimentos para que o Estado consiga pagar as suas dívidas e tudo mais, que são medidas muito impopulares, né? Mas eram necessárias. Se percebe o seguinte, o Fernando Collor de Mello começa ali com o congelamento da poupança, tem uma série
tentativas que vão acontecer, a abertura de vez, né, a venda de algumas empresas já para o capital estrangeiro, mas a abertura em geral para que as empresas pudessem entrar no território brasileiro e começar a aproveitar os consumidores aqui, né, e gerar emprego por conta disso, movimentar a economia, vai começar com o Fernando Henrique Cardoso, porém, aliás, vai começar com o Fernando Collor de Mello, porém vai ficar muito forte com o Fernando Henrique Cardoso, né, o PND, só colocar aqui, ó, acho que vale a pena guardar esse nome aí, né, Programa Nacional de Descentralização, né? Isso é muito importante aí para arrecadar recursos, né? Então você tem ali uma série de investimentos para que o recurso venha, né? Obviamente que isso também gerou uma falência muito grande no mercado interno e ficou muito claro que no primeiro momento a gente sofreu muito e a gente já estava uma economia muito debilitada, mas aos poucos, pessoal, essa quinta fase, principalmente ali com a estabilização do Plano Real, né, que vai acontecer no governo Itamar Franco, né, com o ministro da Fazenda ali, que era o Fernando Henrique Cardoso, e vai dar seguimento ali depois com o Fernando Henrique Cardoso, né, as mudanças, o Brasil aos poucos vai estabilizando a sua moeda e vai estabilizando a sua economia. Obviamente teve que se desfazer de muitas estatais para fazer caixa, era uma necessidade, era o momento em que você tinha ali a necessidade de reduzir a participação do Estado em alguns setores, né? A gente vai perceber a entrada aí de muitas empresas de telecomunicação, a gente vai perceber que mais montadoras vêm e tudo mais. Bom, acho que vale a pena, pessoal, colocar aqui dentro dessa quinta fase ainda, na década de 90, a ideia que a gente tem da descentralização. Aliás, em primeiro lugar, né, a ideia da chamada guerra fiscal. O que foi isso, pessoal? Então, a princípio, né, para que você entenda como é que funcionava a ideia da guerra fiscal, os estados eles tinham a possibilidade de negociar os impostos, né, dar então alguns tipos de concessões, de criar alguns tipos de artimanhas para atrair o capital estrangeiro. Lembrando que nós tínhamos então uma reformulação do capital estrangeiro, empresas multinacionais estão procurando ambientes nos quais eles pudessem gastar menos, porque eles também tiveram problemas na década de 80, né, por conta das crises do petróleo. Então, quando você criava espaços, né, dentro do território nos quais as indústrias entendiam que era atrativo, elas vinham. Né? O que acontecia dentro do Brasil é que os estados acabavam competindo um contra o outro, né, por mais privilégios, né? Quem dava mais privilégios para as indústrias multinacionais. E isso então ficou conhecido como a chamada guerra fiscal. Okay? E lembre-se, pessoal, a guerra fiscal a princípio parece interessante porque você está atraindo investimentos para o seu território, mas ela acaba sendo um problema porque alguém vai ter que bancar essa conta, né? Então muitos estados apresentaram no futuro problemas financeiros muito grandes ligados a essa guerra fiscal. Beleza? Bom, além disso, a gente pode colocar aqui como característica também desse período, pessoal, aí a chamada, né, descentralização. É um momento em que vai se abrir a novos polos, né? Polos industriais, alguns tecnopolos, como é o caso de Campinas, né? São Carlos, né? São José dos Campos, que são áreas que se percebe ali um investimento muito forte aí na área de tecnologia, mas nós temos a ideia de descentralizar a indústria começa a ganhar outros polos, o Paraná entra nesse circuito e tudo mais. Bom, acho que vale a pena colocar aqui, né? FHC, a questão, né, da venda da companhia Vale do Rio Doce. Opa, deixa eu só arrumar aqui. Né, então, companhia Vale do Rio Doce, né, a venda dessa companhia com Getúlio, com FHC ali, né, e também, pessoal, a questão da estabilidade da moeda. Ok? E não dá pra gente pensar, pessoal, né, que tudo foi ruim. Na verdade, foi um período muito interessante. A economia brasileira ela cresceu muito, criou bases muito interessantes aqui. Tanto é que a partir de 2003, né, então chamado aí com o governo Lula, nós vamos ter essa expansão da economia
principalmente a ideia da justiça social, distribuição de renda, ou seja, o Estado crescia um pouco mais e houve essa distribuição de renda. Há quem diga que foi demais, foi exagerado e tudo mais, mas é um fato de que, né, nesse período, a partir de 2003, nós conseguimos estabilizar nossa moeda, conseguimos melhorar a nossa economia, começamos a crescer novamente, né? Então esse período, muita gente critica o neoliberalismo no início, mas talvez ele foi necessário em certo ponto, né? E funcionou até certo ponto ali na década de 90, e por isso criou bases para que a renda pudesse ser então distribuída ao longo dos anos 2000. Isso aconteceu, obviamente nós tivemos outros problemas de crise ali, principalmente porque a crise mundial chegou e atingiu o Brasil já no final da década de 2010, né, e tudo mais, e se estendeu 2013 e tudo mais, mas aí fica para um outro momento falando de crise da economia. Bom, a indústria é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É uma aula interessante no sentido de você perceber na questão brasileira, mas, né, nada dispensa de você entender os conceitos, beleza? Forte abraço e, se Deus quiser, até a próxima.